A habilidade mais importante que uma pessoa com perda auditiva precisa desenvolver para progredir em todas as áreas da própria vida é a habilidade da autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque criança reclama, mas adulto resolve. Se você tem perda auditiva, vamos bater um papo, porque eu gostaria muito de plantar essa ideia na sua cabeça, porque foi isso que transformou a minha vida, foi isso que me tirou do armário da surdez, foi isso que me levou a fazer um implante coclear, depois outro implante coclear, e retomar a minha vida, voltar a ouvir, a ser independente e a reconstruir todos aqueles buracos que eu tinha em função da perda de audição, que antes eu gostava de fingir que não existia, que estava tudo bem, que ninguém percebia, que a minha voz não era diferente, que ninguém notava que eu estava ficando cada vez mais surda. Enfim, essa questão da autorresponsabilidade, ela é fundamental, porque a sua surdez é sua responsabilidade. O que eu mais vejo nesses 14 anos criando conteúdo sobre surdez, aparelhos auditivos, implante coclear e tudo que está relacionado a esse universo, é triste para mim perceber a quantidade de pessoas que não assumem a sua responsabilidade. Então, são pessoas que entram numa vibe de muita reclamação. São pessoas que apontam o dedo para as outras pessoas o tempo todo e que não fazem o que deve ser feito. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do tipo de mensagens que eu recebo todos os dias. Pessoas, eu tenho uma perda auditiva, só que eu não quero tratar porque eu quero esperar o implante coclear totalmente invisível. Ou, eu tenho surdez, mas eu não me adaptei ao aparelho auditivo. Aí eu converso com a pessoa e descubro que, na verdade, ela fez uma tentativa de 3 dias e acha que já se esforçou mais do que o suficiente e o aparelho tinha que ter resolvido todos os problemas dela num passe de mágica. Ou aquelas pessoas que estão no armário da surdez e me escrevem falando mal do pai, da mãe, do marido, do periquito, do papagaio, do chefe, dos colegas, de toda a sociedade brasileira que não trata a pessoa da maneira como ela quer ser tratada. Então, ela fica furiosa e ela acha que os outros que têm a obrigação de desvendar a surdez dela, de se adaptar a ela, já que ela não quer tratar a própria surdez. Então, assim, a autorresponsabilidade começa quando um adulto ou um jovem adulto, diria até mesmo um adolescente, percebe que está ouvindo mal, tem alguma coisa esquisita e dá o primeiro passo, que é buscar um médico otorrino. De preferência, bato muito nessa tecla, especialista em surdez, porque senão você vai perder o seu tempo e ainda correr o risco de receber diagnóstico errado e indicação de tratamento errado também. E não sou eu que estou falando, muitas pesquisas aí da área de fono e de otorrino mostram que, em média, o cidadão comum leva 7 anos até buscar um médico otorrino quando desconfia que tem uma perda auditiva. Então, olha o espaço que nós temos aí entre desconfiar do problema e dar o primeiro passo. Depois de dado esse primeiro passo, muita gente não dá mais passo nenhum. As pessoas não seguem o que foi recomendado, as pessoas não buscam o aparelho auditivo que foi recomendado, as pessoas não fazem a cirurgia que foi recomendada e voltam para casa e continuam se escondendo atrás daquele muro da perda auditiva, abrem uma cadeirinha ali bem confortável em frente ao muro e ficam olhando para ele. Ontem eu postei um vídeo nas redes sociais falando exatamente sobre isso, sobre como a perda auditiva pode ser um muro que se ergue à nossa frente e nós lidamos com ela da mesma forma como lidamos com todas as outras coisas na nossa vida. Ou seja, tem pessoas que, quando tem um muro na frente delas, elas pegam uma cadeirinha confortável, sentam e ficam admirando o muro cada vez mais alto. Tem pessoas que veem o muro, pegam uma escada, pegam uma marreta, constroem um elevador, pegam o que for e resolvem o problema, fazem o que precisa ser feito. Lembrem-se mais uma vez, criança reclama, adulto resolve. Então, muitas pessoas que me mandam mensagens todos os dias são adultos que, na verdade, são crianças,
porque só reclamam e não fazem o que precisa ser feito. E quando a gente está falando de surdez, o que precisa ser feito? Primeira coisa, você precisa entender que saúde auditiva é saúde cerebral. A ciência não cansa de provar cada vez mais, e eu fico muito feliz que isso finalmente está acontecendo, a ligação entre a perda auditiva não tratada e inúmeros prejuízos para o cérebro humano, inclusive a aceleração do aparecimento de demências, sendo a mais famosa delas o Alzheimer. Então, quando nós sabemos que temos um problema, quando nós somos adultos, nós temos dois caminhos. A gente escolhe ignorar o problema ou resolver o problema. Então, embora eu já esteja nesse rolê da surdez há muito tempo, faço 43 anos esse ano e a minha memória mais antiga da surdez remonta aos 6 anos de idade. Comecei a criar conteúdo na internet sobre isso em 2010 e cada vez mais eu vejo adultos com perda auditiva agindo como se fossem crianças, se escondendo, negando, fugindo e fingindo que nada está acontecendo, que a sua vida não é impactada em todos os aspectos pela surdez que você não trata. Então, primeiro passo, buscar um médico otorrino. Segundo passo, seguir a recomendação que lhe foi dada para a sua perda auditiva. Terceiro passo, eu diria, que é ter resiliência nesse processo, nessa jornada da surdez. Boa parte das pessoas desiste ao menor sinal de dificuldade. Então, nada mais comum do que uma pessoa que comprou o seu aparelho auditivo, usou o aparelho auditivo 2 dias e decidiu que não gostava dele, que não tinha se adaptado. Então, assim, entenda que para você ter o direito divino de abrir a boca e falar que você não se adaptou a um aparelho auditivo, você tem que ter tentado usar esse aparelho auditivo ao longo de meses, o dia inteiro, só tirando para dormir e tomar banho, e tendo ido no seu fonoaudiólogo fazer os ajustes necessários até que o som desse aparelho auditivo fosse confortável para você. Pensa assim, o seu cérebro fica longos anos privado de acesso aos sons que ele precisa. E aí, um belo dia, você compra um aparelho e começa a usar. Você realmente acha que em 24, 48 horas, o cérebro vai voltar ao que ele era antes da sua perda auditiva começar? Ter esse tipo de expectativa é o mesmo que uma pessoa que coloca aí 50 quilos acima do peso e decide, hoje eu vou começar uma dieta, entrar na academia, em uma semana eu quero ter derretido os 50 quilos. Não vai acontecer. Então, assim, crianças reclamam, adultos resolvem, crianças têm expectativas de unicórnios, adultos têm expectativas realistas. Dito isso, tendo procurado um otorrino, recebido uma indicação de tratamento para sua perda auditiva, você tem que persistir na sua reabilitação auditiva. Sabe por quê? Porque esse caminho ninguém pode percorrer por você, só você mesmo. Não existe ninguém que possa usar o seu aparelho por você, que possa fazer esse trabalho de dar ao cérebro os sons que ele precisa para que ele comece a reconstruir as pontes neurais para que esse som faça algum sentido. Ter expectativas realistas. Isso significa também aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma surdez severa ou profunda, que tiveram uma indicação médica precisa para que fizessem uma cirurgia de implante coclear ou uma cirurgia de estapedectomia, a cirurgia da otosclerose. E as pessoas estão com medo de enfrentar a cirurgia e fazem o quê? Ficam naquele aparelho auditivo que não tem condições de ajudá-las da maneira como elas precisam e seguem na reclamação. Eu comprei um aparelho auditivo, essa porcaria não me ajuda, eu escuto, mas eu não entendo. E assim, adultos resolvem, adultos têm expectativas realistas, adultos fazem o que tem que ser feito. Se você sabe o que você precisa fazer, mas você está com medo de fazer, reclamar não vai resolver. O aparelho auditivo mais caro do mundo não vai resolver. Apenas o que tem que ser feito pode ser que te ajude a resolver o seu problema. Então veja o meu caso, por exemplo. Passei a vida inteira perdendo toda a minha audição. Até os 16 anos, eu perdi a audição sem saber que estava perdendo, até que um belo dia eu estava ao lado de um aspirador de pó ligado
Eu não estava ouvindo o aspirador de pó ligado. E só nesse dia eu entendi que realmente eu era muito surda. Eu fui buscar um médico otorrino, dessa vez um especialista em surdez, que me deu um diagnóstico correto. Porque antes, o que eu fiz? Eu fui no primeiro otorrino que apareceu na listinha de credenciados do plano de saúde. Não era especialista em surdez, me deu um diagnóstico errado, voltei para casa e fiquei mais 10 anos perdendo a minha audição. Olha só que legal! Quando eu cheguei ao fim da linha da surdez, passei pela surdez leve, pela surdez moderada, pela surdez severa e, por último, na surdez profunda, eu descobri que eu podia fazer uma cirurgia de implante coclear. Na época, nós tínhamos quase ninguém na internet falando sobre isso, o que significava ter que desvendar um universo completamente novo e desconhecido para mim, quase sozinha. Então, o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu sou uma adulta, um dia eu vou ter um filho, um dia esse meu filho vai me perguntar, mãe, por que você não fez tudo o que você podia fazer para voltar a ouvir? E aí eu vou ter que responder para ele o quê? Porque eu não tive coragem. Então eu sabia, eu me conheço, que eu não conseguiria ser essa pessoa, conviver com essa culpa de não ter dado a mim mesma a chance de voltar a ouvir, não ter dado às pessoas que eu amava, que eu amo, a chance de conviver comigo na minha melhor versão. Então eu fui lá e fiz o implante coclear. Isso foi em 2013. E esse ato de coragem, eu diria assim que nem tanto um ato de coragem, mas um ato adulto de saber que era a minha única alternativa, não existia nada além disso que eu poderia fazer para voltar a ouvir um pouco melhor. Eu tinha expectativa muito realista de que poderia dar certo e poderia não dar, mas pior do que eu estava, era impossível ficar. Então eu fui lá e fiz o que eu precisava fazer. E o resultado disso foi ter voltado a ouvir, ter retomado a minha vida, ter conseguido transformar muitas partes da minha vida que me incomodavam profundamente, com a volta dos sons, com a volta da independência que a audição traz para um ser humano. Então, gente, quando eu entendi que a minha surdez era minha responsabilidade, tudo mudou. E eu espero de coração que você que está assistindo esse vídeo, se chegou até o final, o vídeo ficou comprido, que assuma a sua responsabilidade perante a sua surdez. Criança reclama, adulto resolve. Vai resolver essa parte da sua vida, porque muitas vezes você vai se surpreender resolvendo a questão da surdez. A gente consegue dar o primeiro passo para resolver várias outras coisas da nossa vida que nos incomodam, que nos prendem no mesmo lugar, que nos deixam tristes e infelizes. Lembre-se que você não está sozinho, nós temos mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no planeta Terra com algum grau de surdez. E aqui no Brasil, nós temos um maravilhoso e querido Clube dos Surdos que Ouvem, a maior comunidade digital brasileira de pessoas com qualquer grau de surdez que usam aparelho auditivo e implante coclear. Junte-se a nós e venha tirar suas dúvidas e fazer amigos.